aniversário, Calvin. Uau! Um tigre de verdade! Eu não acredito que me deram um tigre de verdade mesmo! O quê? Os nativo-americanos teriam mais força se não tivessem trocado suas terras por cassinos. É que cowboys nunca existiram. Eles só eram uma campanha de imagem masculina na venda de cigarros. Eu acho que tem algo de errado com o nosso filho. Isso tudo é uma merda! Pois é. Tá falando com quem? Com o Haroldo, meu tigre. Não tá vendo ele? Ele é só um bicho de pelúcia. Não, não é. Ele é real. Pega ele, Haroldo. Tem sangue por toda parte. O tigre violento não tem nenhuma pena. Ah, eu entendo. É pro bem dele. Tem essas pílulas a cada 2 horas. Haroldo. Haroldo. Calvin, Haroldo. Calvin, seus pais não acreditam. Vamos ter que matar eles. Filho, você fez isso? Eu não. Foi meu tigre. Ele é um monstro sedento por sangue. Ok, você vem comigo. Sinto, Haroldo. Nós vamos pra Marte. Uau! Marte é incrível! Mano, que desenho é esse, Aniversário, cara? Calvin. Uau! Se você sair da linha, seja você branco, negro, hispânico, judeu, gentil, não faz diferença. Se você sair da linha do que aqueles no poder determinam como deve ser a maneira de pensar e agir, então eles encontram uma forma de te destruir. Mata as melhores mentes. Claro. Destrói aqueles que estariam pensando em nos liderar adiante. Isso mesmo. E você precisa acordar e ver que a metodologia mudou, porque esta é a era da explosão da informação. E tudo o que você poderia querer saber está em algum lugar de um livro. Mas se você não tem o desejo para ler, e a natureza curiosa do ser humano de querer saber é limitada, então você recorrerá à mídia para obter suas informações. Lembra? Sim, senhor. E você será como ovelhas, ovelhas negras, brancas, ovelhas amarelas, ovelhas marrons, ovelhas judias, ovelhas gentias, ovelhas católicas, ovelhas protestantes, ovelhas muçulmanas, conduzidas por aqueles que controlam o que você lê, o que você vê, o que você ouve. Se você não se tornar um leitor e um buscador de conhecimento, você se tornará escravizado por isso. Sim. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é quarta-feira, 14 de maio, 6 horas e 28 minutos desta manhã. Quarta-feira, 14 de maio, 6 e 28 da manhã desse ano de 2025. Eu, com esse gato aqui que já me mordeu, já me arranhou, já miou. A única coisa que ele não faz é me dar dinheiro, porque só pela misericórdia. Então, gente, hoje eu vou começar aqui a falar uma coisa que muita gente não entende por que eu ponho certos videozinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio, 50 segundos, antes de começar os meus vídeos. Todos os vídeos que eu coloco antes ou até depois dos vídeos que eu faço, geralmente fala sobre a conduta humana, a forma que o ser humano está enxergando o outro
e como o ser humano está longe da espiritualidade para se auto-enxergar e entender o que é mal. Eu marquei aqui Gênesis 47. Gênesis 47. Também marquei aqui no Apócrifo 3, tá? Página 37. Eu não estou lendo o livro todo dia, não. Eu pego uma vez na semana para ler, às vezes 2 vezes. Eu já li, então estou só relembrando, porque querendo ou não... Para de me arranhar, não me arranha não. Vamos lá para fora. Ele está aqui, metendo a pata, arranhando minha mão. Vai. Esse aqui é o 2. Eu deixei marcado aqui a página 142. Documento de Damasco. Fragmento de uma obra Zatokita, isso mesmo, está escrito, tá? Ou o documento de Damasco. Esse aqui, eu cheguei até separar aqui, mas eu não vou ler não, senão vai ficar muito comprido. Por que eu estou falando isso? Porque todo vídeo que eu ponho relacionado lá tem alguma coisa a ver com o que eu vou falar do dia. Porque assim, olha o que está falando em Gênesis 47. Antes de começar, eu não sei se eu vou botar alguma coisa aqui, tá? Mas se eu pôr, tá tranquilo. E claro, faça comentários aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha, tá? Todo vídeo que eu faço não é vídeo religioso. É uma conversa que eu tenho para quem quer, né, ter esses 30 minutinhos de conversa comigo. E dentro dessa conversa eu tento explicar, que a melhor saída que temos é estudar. É parar de acreditar na religião, parar de se filiar à religião, parar de ser religioso e estudar, não segundo a visão da religião, mas estudar o que está escrito. Eu poderia estar explicando aqui um monte de coisa, mas por que eu não explico? Porque se eu começar a explicar e se eu começar a moldar você segundo a minha visão, eu vou estar fazendo seguidores, membros. Para um psicopata ou para uma pessoa que quer ganhar dinheiro facilmente em cima das pessoas, é isso que eles querem. Eles querem que você acredite naquela placa religiosa, eles querem que você acredite naquilo que eles falam. Mas no meu caso aqui, eu quero que você escute o Espírito Santo diretamente em você. O Espírito não precisa falar comigo para que você receba de mim aquilo que você já pode ter direto. Eu sou pai igual a você. Então quem tem que estar conectado com o Espírito é você, não sou eu. Por isso que você tem que ler e entender o que está lendo. O que eu vou ler aqui é Gênesis 47, 1.
1 não, a partir do versículo 2. 3, a partir do versículo 3. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pasto para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. E o rei disse a José: agora que seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. Dê a região de Gozém, que é a melhor do país. O que eu quero falar com vocês sobre essa leitura que eu fiz agora em Gênesis, capítulo 47. Gênesis, capítulo 47, versículo 3, 4 e 5. É uma coisa simples, que talvez você não entenda. Sendo eles homens que só cuidavam de ovelhas, e você vem aqui na página 'Vai, cadê? Desmarcou? Calma aí. Eu acho que desmarcou. Desmarcou. Olha, estava aqui. Eu acho que é página 154. Desmarcou. Desmarcou, tá? Essa aqui eu vou ficar devendo. Mas aqui fala que tanto José como seus irmãos, depois que eles foram morar no Egito, eles eram homens de batalha, homens fortes, homens que conquistaram várias terras. Aí eu entro aqui na página 142, falando aqui sobre um assunto que gerou-me uma incerteza. Os livros estão assim que eu tenho mal cuidado de abrir, tá? Por isso que esse livro aqui já está comigo há anos. Há anos. Tá assim, ó. Página 142, no capítulo 1, versículo 5 em diante. E no tempo da ira, 390 anos depois que nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia nos visitou. Fez brotar de Israel e de Arão uma raiz de sua plantação para herdar a terra e aumentar a gordura pela bondade da sua terra.
E eles entenderam sua iniquidade, souberam que eram homens culpados e eram como cegos que tentavam, como homens cegos que tateavam pelo caminho por 20 anos. E o Criador considerou suas obras, pois eles o buscaram com perfeito coração e levantou para eles um mestre de justiça para conduzi-los no caminho do seu coração. E ele tornou conhecido às gerações seguintes o que tinha feito a uma congregação de homens traiçoeiros, aqueles que se afastaram do caminho. Este foi o tempo a respeito do qual está escrito como uma novilha obstinada, assim Israel se portou. Quando surgiram homens zombadores que falavam a Israel palavras mentirosas e o fizeram vaguear pelo deserto. Capítulo 2. Agora dai ouvidos a mim, todos vós que entrardes na aliança, e revelarei a vós os caminhos dos ímpios. O Criador ama a sabedoria, e o conselho ele o tem diante de si. Prudência e conhecimento são seus servos. Prudência e conhecimento são seus servos. A longanimidade está com ele e a plenitude de perdão para perdoar aqueles que se arrependem da transgressão. Página 143, capítulo 2, documento de Damasco, fragmentos de uma obra zadoquita. Isto é, gente, toda essa minha luta perante esses anos todos, não é porque eu quero ser melhor, pior, eu tenho mais inteligência ou menos inteligência do que você ou qualquer outra pessoa. Todas as vezes que eu venho aqui fazer um vídeo e através desse vídeo, desculpe eu estar fazendo isso com o rosto, assim, coçando o nariz. Mas eu acho que um resfriado quer me pegar. Todas as vezes que eu venho aqui falar que se deve estudar, é porque todas as vezes quando eu abro a Bíblia e vejo, ainda vou falar porque aquilo ali me deixou um pouco cauteloso, tá? E leio aqui, e eu pergunto o seguinte, como eu acabei de ler aqui em 47, versículo 3 ao 6. O faraó, além de ter dado autoridade a José, ainda falou que toda a família de José teria autoridade no Egito. Se você prestar bem atenção, como se o faraó já tivesse dado todo o país do Egito, na mão de José, na mão da família de José. E aonde que entra isso, já que a família de José tinha poder? Entenda, a família de José tinha poder, a família de José tinha conceito, a família de José estava acima dos generais. Então, aonde que entra essa parte que do nada eles viraram escravos? Do nada eles foram rebaixados a alguma coisa. O que aconteceu nessa história? Claro, esse livro aqui, ele tem 523 páginas falando só sobre Abraão, José, Jacó. Aqui está toda a história. Tá?
mais ou menos, deixa eu ver quantas páginas. Mais 300 páginas falando só sobre a família de Abraão. Tá? Toda a família de Abraão. Quem foi o pai de Abraão, quem foi a mãe de Abraão. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, ó. Aí, o que acontece? Para você entender, para a gente terminar esse assunto. Houve-se uma ruptura ali que, do nada, aquilo que era cabeça virou rabo. E aquilo que era rabo virou esterco. Porque alguma coisa aconteceu no meio deles que tudo aquilo que José conseguiu, que tudo aquilo que foi dado à família de José, o pai, os irmãos, eles perderam. Eles perderam. E aqui fala sobre José, que pegava os irmãos e os servos dos seus irmãos, saía para a luta, saía para a guerra e vencia. Então, calma aí. Se eu estou vendo aqui fragmentos da história, e eu estou vendo aqui um fragmento mais completo, e um está batendo com o outro, sendo que esse aqui quer falar de um homem bonzinho que não fazia mal a uma formiga, e esse aqui está falando que o cara era astuto igual uma raposa, que o cara era, desculpa eu falar assim na gíria, o cara era sinistro, dava nó em pingo d'água. Então a gente tem que compreender o seguinte, tem algo acontecendo ali que um não está batendo com o outro. Porque José ele não era mágico, José ele não era profeta, José ele não era adivinho, José ele era o quê? Você já parou para perguntar isso à Bíblia? O que José era? O que José era? José era adivinho? José era profeta? José era general? José era contador? José era amante? José era marido? José era o quê? O que José era? Porque José só não tinha valor para a família. José só não tinha valor para a família. Mas José era o quê? Qual era a função de José? Você já parou para pensar nisso? Qual é a função de José? Aí você pega esse livro aqui, aí você vai começar a entender que José era um cara que dava nó em pingo d'água. Nó em pingo d'água. Isto é, ele não era um homem que era pau para toda obra. Não era. Pau para toda obra não era. Ele era um cara que era valente. Ele ia lá sozinho, fazia o que Sansão fazia, matava 20, 30, 50, 100. Como aqui também fala, o que os irmãos de José faziam. Os irmãos de José, só porque lá um príncipe lá fez uma das irmãs esposas e casou com a irmã, matou todo mundo, do rei ao servo mais simples, matou todo mundo. Está aqui. Aí eu volto a falar para você, o que era José? Aí você tem que aprender a ler. A ler. Não é ler segundo o que a religião te fala, não é ler segundo o que você acredita, é ler, é aprender a ler, é se desfazer da religiosidade. Gente, eu abri a janela, então se você está escutando barulho é porque o celular está perto da janela. Tá bom? Porque geralmente quando eu gravo aqui, eu fecho a janela, fecho tudo. Mas só que, pô, são 6 horas da manhã, eu falei, vou abrir a janela para entrar um vento, a claridade do dia ajudar junto com a claridade da luz. Então, se você estiver escutando um barulho, eu peço perdão aí. Eu moro no 5º andar, mas o barulho às vezes sobe como se eu estivesse no primeiro.
Aí tá assim, ó. Isso aqui, ó. Página 110. A libertação de um povo. A hora mais negra da luta da igreja com os poderes do mal é a que precede imediatamente o dia da sua libertação final. Mas ninguém que confia no Criador necessita temer, pois quando o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, o Criador será para a sua igreja refúgio contra a tempestade. Aí ela está botando aqui o versículo. Isaías 25, 4. Isaías capítulo 25, versículo 4. Somente os justos têm a promessa do livramento. Os pecadores de Sião se assombrarão. Isso é, vou parar por aqui, porque eu queria ler só até aqui. Somente os justos têm a promessa do livramento. Quando é que foi que de José a Moisés, o povo cananeu, ou de Canaã, ou de Ur, ou israelita, passou de justo para injusto? Porque o povo que estava ali no Egito era um povo tão injusto, tão sem credibilidade com o Pai Celestial, que para ele continuar com o seu povo vivo, com a descendência de Noé viva, ele teve que tirar o pessoal do Egito, jogar numa terra que entre Israel e o Egito é como da rodoviária Novo Rio, do Rio de Janeiro, a rodoviária de Tietê em São Paulo, são 600 quilômetros, fez passar 40 anos minguando no deserto, não sei que deserto é esse, que não tinha água, não tinha nada, porque naquele pedaço de deserto ali, até onde eu sei, não é tão ruim assim. Né? Porque do jeito que fala, parece que eles foram parar no meio do deserto Saara, bem no meio ali. E eu sei que ali não era um local ruim, porque ali tinha escorpião, tinha cobra, tinha água. Então não era tão ruim assim. Então o que passou? O que houve ali naquela descendência de Jacó? Que é isso que as pessoas não entendem. O que houve ali o que Jacó fez de errado para que eles fossem fazer o que eles fizeram com o irmão se tornar rei, de rei ainda trazer o pai e os irmãos e eles ficarem com autoridade como se fossem generais, dono de uma terra gigantesca, Gozém. Depois tu vai lá ver o tamanho de Gozém, qual era o tamanho de Gozém. E, do nada, eles passaram de ser de cabeça para rabo e de rabo para esterco. Eles perderam extremamente o valor. Tudo que eles fizeram no passado pelo Egito morreu. Aí, o Pai Celestial tiveram que tirar eles do Egito, jogar num deserto para que ninguém, entenda, para que ninguém daquela geração sobrevivesse. Você já parou para perceber que algo estava muito errado ali no Egito? A ponto de toda aquela geração que saiu do Egito, ninguém entrou na terra prometida. Ah, Josué entrou. Mas Josué não é da geração. Josué, quando saiu do Egito, era um garoto de 5 anos de idade. E quando ele entrou na terra prometida, ele tinha mais ou menos 50 anos.
E aí? Eu falo mais ou menos porque creio eu que ele deve ter saído com a idade entre 10 e 15 anos. 10 e 15 anos, não. Entre 5 e 15 anos. E eles passaram 40 anos no deserto. Então, por isso que eu falo mais ou menos 50 anos. Então, ele aprendeu no deserto. Ele aprendeu no deserto, que é ser livre. Ele aprendeu no deserto, que é batalha. Ele aprendeu no deserto, que é ser homem, porque ele casou no deserto. E nem a mulher dele entrou. Nem a esposa do cara entrou. Entrou os filhos. Isso se os filhos não morreram na guerra. Que é bem capaz de ter entrado os netos. Então, quando você para entender o que acontece, quando você para entender o que está escrito, você sai de uma filosofia boba, não tem nada de espiritual, você acredita que é espiritual, mas não tem nada de espiritual, e você começa a entender o seguinte: calma aí, no céu não entra pecado. Se no céu não entra pecado, então eu estou pecando aonde? Então eu vou guardar os mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17. Se eu estiver furtando luz com gato no relógio, vou acabar com isso. Se eu estiver furtando água no hidrômetro, vou acabar com isso. Se eu estiver enganando pessoas porque eu minto aqui, minto ali para tentar me safar, eu vou parar com isso e vou começar a receber as chicotadas que mereço porque eu minto. Se eu fico pegando dinheiro emprestado aqui e ali, eu vou parar com isso. Se eu fico devendo cartão aqui e ali, eu vou parar com isso. Se eu fico dando golpes aqui e ali, eu vou parar com isso. Então, quando eu começo a enxergar o que eu sou por fora, Porque muitas pessoas falam assim, a carne é podre. Não, a carne não é podre. A carne não é podre. O que é podre é isso aqui, ó. Isso aqui não consegue deixar eu enxergar como que eu tô feio por fora. Porque uma coisa é a pessoa não gostar de você e a pessoa querer te criticar de alguma maneira. Mas você tá limpinha, tá limpinho, tá bonitinha, tá bonitinho. A outra coisa é seus olhos. Teus olhos não conseguirem fazer você enxergar quem tu é. Como tu tá feio, como você tá feia. A roupa que veste, a forma que fala, a forma que pensa. E aí, ó, seus olhos não estão deixando você enxergar. Então, quando você começar a enxergar quem tu é por fora, você vai começar a mudar por dentro. Porque enquanto você não entender que você tem que mudar por fora, o seu eu por dentro não muda. Eu não estou falando de passar perfume, nem botar roupa nova, não. Eu estou falando daquilo que você expressa ser, aquilo que você mostra para as pessoas quem tu é. Golpista, malandra, malandro. Gosta de arranjar problema e confusão com todo mundo. Só fala palavrão. Não tem filtro. Não tem respeito. Não conhece autoridade. Se confiar em você, você vai dar golpe. Se alguém chegar e abrir a porta, você vai entrar na casa da pessoa e vai consumir tudo que a pessoa tem. Porque isso é quem é você. Você expressa o seu exterior porque você é assim no interior. Você é uma pessoa vazia. É uma pessoa egoísta, incapaz de entender que o que tu é faz mal ao teu próximo. Faz mal a você. Então, enquanto você não conseguir se enxergar o que tu é por fora, você não vai ter como mudar por dentro. Você só vai viver numa mentira.
uma mentira que você é espiritual, uma mentira que você é alguma coisa e você não vai mudar. Leia a Bíblia, não segundo os olhos religiosos. Os olhos religiosos não prestam. Leia a Bíblia segundo o que está escrito. Se aqui está escrito aqui em Ezequiel 22, 18. Homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como a mistura de cobre com estanho, ferro e chumbo, que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Criador, estou lhe dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. E unirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho, jogados numa fornalha de refinação. E minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. O que o Pai Celestial está falando aqui em Ezequiel 22, versículo 18 ao 21. E homens e mulheres são inúteis. Não importa se são israelitas ou não, são inúteis, porque todos eles não têm valor quando estão misturados. Então, quando ele fala ali de repor o fogo, de fazer o fogo, de purificar aqueles homens, aquelas mulheres, ele está falando que de ira, de raiva, que ele vai fazer algo acontecer muito doloroso. Então é isso que você tem que entender. Para você ser purificado, para você ser purificada, a dor tem que vir. Não é a dor física, é a dor espiritual. E as pessoas não querem passar por dor espiritual. As pessoas só querem entender que enquanto tiver um carro, uma moto, uma roupa bonita, a atenção das pessoas, aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? As pessoas ficam perdidas. Porque ninguém quer ter a dor espiritual, ninguém quer ser refinado, ninguém quer ser provado. Você acha que eu quero ser provado? Tu acha? Quero não. Hoje eu queria estar aqui agora contando aqui um bolo assim de dinheiro. Queria estar viajando de avião. Mas não, eu não vou fazer isso. Eu não tenho porquê de fazer isso. Mude enquanto há tempo. Mude enquanto há tempo. Seja abençoado você e sua família. Hoje, eu espero que você consiga ver esse vídeo e que você entenda. Seja abençoado.